Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. E iniciamos mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo as lições imorredoras do nosso Mestre Jesus à luz do conhecimento espírita. E lembrando que estamos ao vivo, como toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. E vamos aqui estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinos do nosso Mestre Jesus, as lições trazidas por Paulo de Tarso, e também vamos responder as perguntas que nos são enviadas a respeito do Evangelho. Tudo isso a partir de agora, e você está aí convidado para enviar a sua mensagem, enviar o seu abraço. Você pode fazer isso tanto através do YouTube, quanto também através do Facebook. São os dois canais de transmissão aqui do nosso programa, através da web rádio Cristo Consolador. Na primeira parte do programa, nós temos a dedicação ao Evangelho. E iniciamos agora uma série de abordagens sobre o conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Aliás, está aqui, vamos mostrar aqui a capa, que é aqui da obra. Essa aqui é uma edição da LAC, tradução do José Herculano Pires. E nós fizemos já o primeiro capítulo desse livro, e vamos agora iniciar os comentários a respeito do segundo capítulo, que tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo. E o primeiro tema que Allan Kardec aborda é a vida futura. Para fazer essa abordagem, primeiramente, Kardec nos traz uma passagem do Evangelho segundo João, lá no seu capítulo 18, versículos 33 a 37. Vamos, então, a essa passagem, que é uma conversa, um diálogo bastante expressivo entre Jesus e Pilatos, o então governador romano. Então, abrindo aspas, vamos passar a palavra a João Evangelista. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou o rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Fechando aspas, então esta é a passagem que está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 18, versículos 33 a 37. A indagação que Pilatos faz a Jesus, se ele é rei, é porque essa era uma das principais acusações dos judeus sobre Jesus, que nosso mestre estaria se declarando nas praças, junto ao povo, como rei dos judeus, e que, portanto, seria isso uma afronta ao Império Romano, já que o rei dos judeus era Herodes, que havia sido escolhido pelo próprio Império Romano. Por isso, a pergunta direta que Pilatos faz a ele: Tu és rei? A resposta de Jesus parece enigmática se nós não tivermos a chave da alma imortal e da vida que continua depois da morte. Porque ele diz taxativamente: o meu reino não é deste mundo. Bem, se não é deste mundo, o planeta Terra tem que ser, então, de outro mundo, de outro planeta.
de outra dimensão da vida. É claro que, na época, Pilatos não tinha o alcance dessa compreensão. Ele não possuía essa visão. Então, ele imaginou que Jesus tivesse o seu reino fora dos domínios do Império Romano. Como Jesus não disse que não era rei, pelo contrário, informou que o reino dele não era deste mundo, então Pilatos tentou confirmar essa informação e voltou a ele. Então, logo, tu és rei. Quer dizer, você não é o rei dos judeus, mas é rei, certo? E Jesus olha para Pilatos e responde: tu o dizes, você é que está fazendo essa afirmação que eu sou rei. Eu vim aqui à Terra para testemunhar a verdade. Essa é a minha missão. E quem está com a verdade vai me entender. Que verdade é essa? Eis o grande ponto de interrogação para teólogos e pesquisadores, de uma forma geral, sobre a vida, a obra e os ensinos de Jesus. A qual verdade Jesus estava se referindo? E a chave aqui é justamente a vida futura, a vida que continua após a morte, com a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. A existência não apenas da dimensão material, corpórea da vida, mas da dimensão espiritual, que nos antecede e que vai novamente nos receber através das portas da morte. Essa compreensão, essa chave para o entendimento, somente o Espiritismo nos oferta. Porque com o Espiritismo, nós entendemos a alma imortal. Com o Espiritismo, nós entendemos a vida que continua depois da morte. E Jesus, ao fazer o complemento da sua resposta a Pilatos, ele diz assim: mas por agora, ou ainda, o meu reino não é daqui. O reino do Espírito, o reino do amor universal, da verdade imortalista da vida. Passados mais de 2000 anos, esta fala de Jesus para Pilatos continua viva e atual. Porque, infelizmente, nós ainda não estamos praticando os seus ensinos. Nós ainda não somos verdadeiros cristãos. E mesmo muitos daqueles que abraçam o Espiritismo nem sempre têm a crença, a convicção da realidade espiritual. Então, estamos na caminhada, mas ainda falta muito. Allan Kardec nos oferta, então, vários comentários compondo os itens 2 e 3 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, comentários a respeito da vida futura. Vamos aqui destacar o primeiro parágrafo desse comentário de Allan Kardec, quando ele diz: por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Nós
estamos ainda, em grande maioria, como Pilatos estava. Ou seja, com o olhar voltado apenas e tão somente para a vida presente. Esta existência terrena e nada mais. Aí é claro que alguns ensinos de Jesus ficam confusos para nós, porque Jesus trouxe ensinos de ordem espiritual, que tinham a ver com a alma imortal, com a continuidade da vida após a morte, com a nossa perfeição futura diante da lei divina de evolução. Mas se olharmos para Jesus e seus ensinos apenas e tão somente com o pensamento materialista do nascer, viver e morrer, realmente muitos dos seus ensinamentos ficam ininteligíveis, ficam incompreensíveis. Mas quando colocamos a imortalidade da alma e a vida futura, aí sim nós passamos a compreender que o reino dele ainda não é deste mundo, porque nós não entramos na era do espírito, nós não estamos vivendo com a verdade, nós ainda estamos muito materialistas, individualistas, egoístas, orgulhosos. Ainda temos muita dificuldade para colocar em prática o amai-vos uns aos outros. Então, o reino de Jesus ainda não é aqui na Terra, mas ele está sendo construído. Ele está sendo pouco a pouco consolidado por nós mesmos, através da lei da reencarnação. Cada vez que evoluímos, que crescemos um pouco mais, tanto no entendimento intelectual quanto no sentimento, nós vamos nos aproximando dessa verdade e vamos colocando em prática os ensinos morais do nosso mestre, nosso guia e modelo. Allan Kardec vem nos lembrar aqui, no final dos seus comentários, que o Espiritismo veio completar, como nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que devem descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ou seja, as vozes dos céus, os próprios espíritos, através da mediunidade, é que vem nos trazer essa realidade, essa verdade da vida que continua após a morte, com descrições detalhadas e que nós temos amplamente na literatura espírita, de como é a vida no depois da morte, aquilo que nos espera, sempre de acordo com as nossas obras, sempre de acordo com aquilo que estamos fazendo aqui na Terra. Então, uma das chaves, uma das principais chaves para compreendermos os ensinos de Jesus é a vida futura, que está intrinsecamente ligada à imortalidade da alma. E aí, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, nós compreendemos, então, que ele reina sim, porque ele é o governador espiritual do nosso planeta, mas reina a nível espiritual. Ainda que diretamente não, porque nós, os seus súditos, os seus discípulos, ainda não conseguimos nem compreender e muito menos colocar em prática os seus ensinos.
Muito bem, nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na próxima semana, ainda no capítulo 2. E vamos destacar o tema A Realeza de Jesus. Fica aí atento, nos acompanhe. Próxima quinta-feira faremos essa abordagem. Porque agora está na hora de darmos continuidade aos ensinos morais de Jesus. Para isso, nós estamos acompanhando a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, uma publicação da casa editora O Clarim. Lembrando que Caibar Schutel foi um valoroso divulgador do Espiritismo e grande estudioso do Evangelho. Ele que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, lá em Matão, no estado de São Paulo. Aliás, um grande abraço a todos de Matão, Araraquara, Mutuca, Gavião Peixoto, etc., que são as cidades ali do entorno, onde já tive o prazer de estar mais de uma vez, inclusive recentemente. Um grande abraço a todos do Movimento Espírita de Matão e região. E nós acompanhando aqui, então, os ensinos de Jesus, conforme classificados e estudados por Caibar Schutel, hoje nós temos o tema luz mortiça e sal insípido. Caibar Schutel faz uma análise de uma passagem que se encontra no famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele foi transcrito apenas e tão somente pelo evangelista Mateus. Lembrando que Mateus, ou Levi, viveu diretamente com Jesus. Era um dos discípulos do Mestre. Mateus era um judeu publicano, ou seja, um judeu que auxiliava os romanos na cobrança dos impostos do império. Portanto, Mateus não era um judeu muito bem visto, pelo menos não pelos fariseus e saduceus que dominavam a religião judaica na época. Mateus, então, assistiu e esteve ali presente no Sermão da Montanha e depois conseguiu, então, transcrever. A parte que Caibar Schutel comenta está no capítulo 5, versículos 12 a 16 do Evangelho de Mateus. Essa parte é a seguinte, abrindo aspas. Jesus falando: Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. E ninguém acende uma candeia e a coloca sobre o alqueire, mas no velador, e assim alumia todos os que estão na casa. De tal modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Fechando aspas, então, essa é a passagem transcrita por Mateus, referente à fala de Jesus no Sermão da Montanha. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando o sal perde a sua essência, de fato, não pode mais ser utilizado como condimento e não vai servir para nada e terá que ser dispensado, o sal terá que ser jogado fora. Quanto à luz do mundo que nós somos, Jesus dá um exemplo aqui maravilhoso, que vamos traduzir para a realidade brasileira, já que ele fala aqui de candeia, de velador, que não são termos muito utilizados popularmente aqui no Brasil. Mas
Quem não conhece o lampião? Isso mesmo, o lampião a querosene, né, que nas localidades onde você não tem a luz elétrica, nós ainda utilizamos o lampião, que ainda serve, inclusive, para quando falta a energia elétrica. Ora, quando você usa o lampião para iluminar a sua casa, iluminar o ambiente, depois que você o acende, você não vai colocá-lo debaixo da mesa, não é mesmo? No chão. Não. Tem que colocá-lo no velador, ou seja, no suporte próprio, para que o lampião fique alto. Se você não tiver o suporte próprio, você vai pendurá-lo em algum lugar, mas sempre alto, vai deixá-lo em cima de um móvel, porque quanto mais alto ele ficar, mais ele vai iluminar, melhor nós vamos ter a luz no ambiente. É a mesma coisa da lâmpada elétrica. Você não vai fazer a instalação elétrica na sua casa e não vai colocar a lâmpada ao resto do chão, não é mesmo? Não tem nenhuma lógica fazer isso. Quanto mais a lâmpada ficar no alto, mais ela vai jorrar a luz pelo ambiente. Então, o exemplo de Jesus é fantástico. Simples, mas maravilhoso. Mas que luz do mundo eu sou? A luz do Evangelho, a luz do potencial divino que me pertence. Essa luz não pode ficar oculta. E eu sou o sal, sim, também, do Evangelho, da realidade do Espírito. Então, se eu abracei o Espiritismo, se eu abracei o Evangelho, não posso ocultar isso comigo. Tem uma história, se não me engano, contada pelo espírito Humberto de Campos, através do querido médium Chico Xavier, de dois grandes amigos, amiguíssimos, e que inclusive fizeram a carreira profissional na mesma empresa. O amigo A era espírita, um amigo B não tinha nenhuma crença religiosa. A sempre pensou assim: bom, eu tenho que respeitar a não crença de B. Então A nunca falou nada a respeito da alma imortal, da vida depois da morte, da existência do mundo espiritual, da reencarnação, nada para o seu grande amigo B. E o amigo B veio a falecer, desencarnou. Naqueles dias após, o amigo A ficava lá em preces pelo querido companheiro desencarnado e um dia à noite, antes de dormir, rogou que, se fosse possível, ele pudesse visitar o amigo lá na pátria espiritual. Ele adormece, tem a emancipação do corpo e é levado a uma colônia espiritual, onde seu grande amigo B está lá agora internado em tratamento. Ele entra, é um quarto, ele entra, e quando ele chega: ô, meu amigo, como que você está? B olha para ele assim: pode sair desse quarto, não pode ser você. Como não? Sou eu, fulano de tal, seu grande amigo. Não, não, não é não. Eu já entendi aqui, que já tive alguns estudos, que tem muito obsessor, que tenta se passar pelos outros. Você deve ser aí um espírito enganador. Não, meu amigo, mas sou eu. Não, não pode ser, porque se fosse ele, teria me falado das verdades e eu não teria passado pelo sofrimento que passei logo depois da morte. Então, eu não acredito em você, saia daqui. E ele leva um choque, volta para o corpo e desperta. Vai até a janela do quarto, olha para as estrelas, o casaril, e aí então ele medita, ele reflete: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu ocultei, eu escondi o espiritismo dele.
quando, na verdade, eu deveria ter falado com ele. Se ele iria aceitar ou não, seria uma questão dele. Mas eu simplesmente ocultei em respeito a ele não ter nenhuma crença religiosa, nenhuma visão espiritual da vida. E a partir daquele dia, o amigo A passou, então, a ser um grande divulgador do espiritismo, porque ele entendeu que havia falhado com o seu grande amigo B. Então, nós temos que ser o sal, temos que ser a luz. Não é para impor a nossa crença aos outros. Isso jamais. Mas não devemos esconder. Porque se nos faz bem, por que nós estamos passando para os outros? Vamos divulgar a doutrina espírita e o evangelho esclarecido através da imortalidade da alma. Esse é o nosso papel aqui no mundo. Ao mesmo tempo que eu trabalho para me transformar moralmente através das lições que o Espiritismo me oferta, eu devo, então, com o meu exemplo, mas também com as minhas ações, com as minhas falas, eu devo levar o Espiritismo a todos aqueles que queiram receber esta mensagem. Já se foi a época em que tínhamos que nos ocultar com medo da polícia. Isso já acabou há muito tempo. E nós temos aqui uma ferramenta maravilhosa, que é a internet, para fazer essa divulgação. Mas aí você se expõe, e isso pode prejudicar sua carreira profissional. Ora, por que haveria de me prejudicar? Bem, se eu tenho colegas de trabalho, chefes, que não aceitam o espiritismo, nem por isso eu tenho que me calar, nem por isso eu tenho que me esconder. É um dever de caridade divulgar o espiritismo e esclarecer o evangelho através dos princípios que formam a doutrina espírita, sem prosélitos, sem discussões, sem imposições, sempre no campo da fraternidade. Isso é essencial para nós espíritas. Então, todos nós somos, sim, o sal da terra e a luz do mundo. E está nas nossas mãos, no uso que fazemos dessa mensagem, através do livre-arbítrio, desenvolvermos e acelerarmos a transformação moral da humanidade. É isso que Deus, nosso Pai, está esperando de todos nós. É isso que Jesus veio nos fortalecer com seus ensinos e com seus exemplos. E que caiba Chútil, nessa sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, vem então nos trazer no seu estudo. Quando ele nos diz aqui, por exemplo, o homem espiritual é o que procura satisfazer a razão e o sentimento de seus semelhantes, ora transmitindo-lhes, com lógica e coerência, os ensinamentos de Jesus, ora praticando essa doutrina sublime e incomparável em sua grandeza, pelas verdades e consolações que nos proporciona. Não fiquemos parados. Não fiquemos frequentando o centro espíritas ocultas. Em todas as oportunidades que tivermos, declaremos nosso posicionamento espírita. E se alguém se interessar, quiser ouvir alguma coisa, sejamos apostos para realizar os devidos esclarecimentos. E então, vamos nos tornar sal da terra e luz do mundo. Mas nós vamos continuar
este estudo dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Semana que vem, mais uma edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que ele vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, em transmissão através do Facebook e também do YouTube. E já chegamos à metade do nosso programa. E isso quer dizer que está na hora de mergulharmos na vida, na obra e nos ensinos de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Na verdade, um dos maiores apóstolos do Evangelho. E nós estamos fazendo o estudo das suas famosas cartas ou epístolas. E hoje nós vamos encerrar o estudo da segunda carta aos Coríntios, ou seja, a comunidade cristã da cidade de Corinto. Para esse encerramento dessa carta, nós escolhemos, então, o versículo 5 do capítulo 13. Esse versículo é o seguinte, abrindo aspas, vamos passar a palavra a Paulo de Tarso. Examinai-vos a vós mesmos, e vedes se estáis na fé, provai-vos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Fechando aspas. Anotou? Pegou bem a palavra de Paulo? Não se preocupe, porque eu vou repetir. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Provai-vos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Ouvimos de muitos seguidores do Espiritismo algumas expressões que merecem o nosso destaque e comentário. Entre elas, por exemplo, quem sou eu para me considerar verdadeiro discípulo de Jesus? Olha, você é um filho de Deus, como todos os outros aqui na humanidade. Você possui o potencial divino, tanto no campo da inteligência quanto no campo do sentimento, para desenvolver através das múltiplas existências corporais ou encarnações. E você também está destinado, como todos os outros seres humanos, para um dia chegar ao estado de perfeição, ao estado de pureza espiritual. Então, quem sou eu para me considerar um verdadeiro discípulo de Jesus? Ora, eu sou um espírito imortal, filho de Deus, que estou me trabalhando para me melhorar e me aproximar cada vez mais da vivência dos ensinos do Mestre Jesus, de Jesus, o Cristo, ou seja, Jesus, o enviado de Deus, Jesus, o Mestre. Então, todos nós que passamos a abraçar o Evangelho, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todos os nossos vícios, apesar de termos muito que responder ainda perante a lei divina, todos nós, se quisermos, estamos sim aptos para sermos discípulos de Jesus. E Allan Kardec, nosso codificador, em relação a nós mesmos, espíritas, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em dominar, em transformar as suas más tendências. Não se reconhece o verdadeiro espírita, que é também o verdadeiro cristão,
pela sua santidade. Não é nada disso. É pelos esforços que está realizando para se transformar. Mas temos uma outra expressão que também merece comentário. Ah, não posso me dizer espírita, porque sou repleto de defeitos. Ora, tem alguém encarnado aqui no planeta Terra que não tenha defeitos de caráter, que não tenha defeitos morais? Isto aqui é um mundo de expiações e provas, de espíritos imperfeitos, como seus habitantes. Todos nós estamos repletos de defeitos de caráter, em maior ou menor grau, mas todos. Ora, isso não quer dizer que não possamos nos dizer verdadeiramente espíritas. O espírita é o que trabalha consigo para se melhorar. E é claro que todos nós iremos misturar virtudes com vícios, mas estamos nos trabalhando. Então, os defeitos morais que ainda possuamos não são empecilho para nos declararmos espírita. E estarmos, sim, estudando, trabalhando e divulgando o espiritismo. Se assim não for, estaremos o quê? Fazendo demonstração de pouca fé? É isso? Afinal, acreditamos ou não nas mensagens de Jesus e dos bons espíritos? É só da boca para fora? Então, se assim for, isso quer dizer que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, no primeiro problemazinho, seremos os primeiros a dar um passo para trás? Se isso acontecer, está revelando que, de fato, não somos nem verdadeiros espíritas, nem verdadeiros cristãos. Precisamos ter fé, precisamos ter convicção, mesmo que venhamos a errar. Como se diz, errar é humano, porque ainda estamos nesse estágio de imperfeição moral e espiritual. Mas ficar no erro é burrice, é falta de inteligência, é não aprender com a própria vida. Então, o espírita pode errar, o espírita pode falhar, mas é claro que sim, perfeitamente. Os discípulos diretos de Jesus não eram perfeitos. Nosso mestre chamou a atenção deles em várias ocasiões, não apenas de Judas, mas chamou a atenção de Pedro, por exemplo, chamou sim a atenção de Tiago, filho de Alfeu, e assim por diante, porque eram falíveis, mas tinham o potencial divino e estavam se trabalhando. Portanto, a advertência de Paulo nos remete a um esforço individual que não podemos mais adiar. Que esforço individual é esse? Realizar o autoconhecimento. E aqui vamos lembrar a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho nos diz que a chave para a nossa perfeição é o famoso conhece-te a ti mesmo, que foi proclamado pelo filósofo Sócrates, lá na antiga Grécia, depois que ele leu essa frase no pórtico de entrada da cidade de Delfos. E ele passou a trabalhar o conhece-te a ti mesmo, consigo e também com os outros. Ou seja, o adepto sincero da doutrina espírita deve responder a si mesmo, com convicção: quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo aqui?
para onde vou? E aí, você tem resposta certa, convicta para essas 4 perguntas? Respostas, obviamente, à luz do Espiritismo. Quem sou? Sou uma alma imortal criada por Deus. De onde eu vim? Vim do mundo espiritual. Como alma imortal ou espírito que eu sou através do mecanismo da reencarnação. O que eu estou fazendo aqui? Estou cumprindo a missão de me melhorar para praticar o amor e a caridade e contribuir com Deus na obra da sua criação. E para onde eu vou? Eu vou voltar ao mundo espiritual através das portas da morte, que é apenas a transformação e o desligamento deste corpo orgânico. Essas são as respostas do Espiritismo para essas 4 perguntas. Quem sou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? E temos que dar essas respostas com convicção, com fé, porque eu tenho que ser um verdadeiro espírita. E o espírita consciente da imortalidade da alma, da justiça divina, da mediunidade, da lei de evolução, não pode mais vacilar na fé diante dos desafios existenciais. Porque é nas provas aqui da existência terrena onde podemos, e na verdade devemos, demonstrar a nossa fé, a nossa crença. Se não fizermos isso, a doutrina espírita que dizemos seguir será para nós apenas letra morta, fachada, adorno, ou, como diz Emmanuel, rótulo, e nada mais do que isso. Porque o conteúdo, ou seja, o que somos, não foi modificado pela crença na doutrina espírita, porque não é uma verdadeira crença. Então, autoconhecimento é imprescindível, mas ele deve ser mais do que uma conquista filosófica, deve ser uma realidade existencial, no dia a dia. Por isso que o autoconhecimento deve ser acompanhado pela autoeducação e pela prática. Mas como é que eu vou praticar o autoconhecimento? Através da caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Pense bem, é lindo acenar, é lindo falar o lema da doutrina espírita. Vamos então aqui falar aqui com convicção, com profundidade. Fora da caridade não há salvação. Mas que adianta ter essa fala se essas nossas palavras não forem acompanhadas por ações concretas de auxílio ao próximo? Então, fora da caridade não há salvação, se torna inútil. E você sabe, todos nós sabemos, que de ideias nós estamos repletos. Mas quantas delas colocamos em prática? O espírito André Luiz, uma linda mensagem através do Chico Xavier, diz que nós temos em torno de 100 ideias por dia. Quando muito, colocamos uma em prática. É para pensar, não é mesmo? E o Espiritismo nos ensina que nunca somos abandonados. Todos temos um anjo da guarda, que é um espírito superior que vela por nós. Todos temos espíritos benevolentes que nos auxiliam sempre. Todos somos abençoados por espíritos familiares que do além-túmulo continuam a nos amar. Todos temos
a misericórdia divina sobre nós. E todos temos o amor de Jesus presente. Então não temos do que nos queixar. Misericórdia e bondade divinas estão sempre conosco. Por que então temos vacilado tanto na fé? Nós sabemos que Jesus caminha conosco e nos ampara com seu imenso amor desde sempre. Examinemos a nós mesmos para engrandecer em nós a fé. Vamos nos tornar verdadeiros espíritas e verdadeiros cristãos, como, aliás, nos solicitam tanto o Espiritismo quanto o Evangelho, na feliz visão de Paulo, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos e vedes se estáis na fé. Provai-vos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Essa pergunta de Paulo de Tarso é extremamente significativa. Não temos confiança? Não sabemos dessa ação de Jesus conosco? Da ação dos bons espíritos conosco, já que eles nunca nos abandonam, sempre estão conosco? Se ainda temos qualquer tipo de dúvida, precisamos, então, voltar lá para o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, para entendermos a ação dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre a matéria. A grande doutrina dos anjos da guarda e dos espíritos benfeitores. E para reler ali o primeiro capítulo sobre Deus, que é a perfeição absoluta, e que na sua lei, que é perfeita, está inserida a misericórdia, a bondade. Não podemos esquecer disso. Todos esses nossos comentários, a partir, então, desse versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Com isso, nós encerramos o estudo dessa carta, mas calma, semana que vem nós vamos dar continuidade, mas vamos abrir outra carta de Paulo. São diversas, muito estudo aí pela frente e que possamos compreender da necessidade de colocar tudo em prática. Vamos olhar aqui o nosso relógio e já estamos chegando ao final do nosso programa. Então, última parte, é a hora de passarmos a palavra a você, que sempre nos acompanha toda quinta-feira, às 5 da tarde. Você que, através do Facebook e através do YouTube, nos envia, então, a sua indagação, o seu comentário, para podermos trazer aqui e elucidar através da doutrina espírita. E nós vamos aqui hoje responder a uma querida telespectadora, que é lá de Campinas, no estado de São Paulo, e é a Cristiane Benetti. E ela pergunta: para quem é a salvação e a entrada no reino dos céus após a morte? Cristiane e todos os demais telespectadores, com todo o respeito às demais doutrinas religiosas, cristãs e não cristãs, o Espiritismo compreende que a salvação é para todos. Todos os seres humanos, independente da religião que tenham ou que não tenham. E Jesus foi muito claro: nenhuma ovelha fica perdida. Deus
nos ama igualmente. A todos dirige para a perfeição. Naturalmente que uns chegarão mais rápido, pelos seus esforços, outros mais lentamente, mas todos nós chegaremos. O reino dos céus representa a realidade espiritual da vida, representa a felicidade. Todos estamos destinados à plena felicidade. Todos estamos destinados a chegar à perfeição. Embora tenhamos aí doutrinas religiosas que dizem que apenas os seus adeptos serão salvos quando chegar o fim dos tempos, que apenas os seus adeptos é que terão seus pecados perdoados, com todo respeito a essas doutrinas, nós humildemente, à luz da doutrina espírita, temos que discordar. Porque se assim for, Deus será injusto. Deus será parcial. E aí ele não poderá ser Deus. Porque ele só pode ser Deus se ele for perfeito. E, portanto, a sua justiça tem que ser perfeita. E os direitos têm que ser iguais para todos os seus filhos. Então, no entendimento espírita, a salvação é para todos. Aquele que ainda está perseverando no mal é apenas uma alma doente. É que ele não deixou brotar nele a lei divina. Mas vai chegar a hora do arrependimento, do remorso. Vai chegar a hora de iniciar a reparação. E, finalmente, ele também vai pegar o caminho do bem, como nós já conseguimos entrar nesse caminho, embora nem sempre consigamos nos manter fielmente no bem. Mas estamos aqui nos trabalhando. Então, a salvação, com a conquista do chamado reino dos céus, é para todos. Jesus anunciou isso. Antes dele, João, o Batista, também anunciou, porque ele dizia que ele fazia o batismo pela água, mas aquele que vinha depois dele, do qual ele não era digno nem de amarrar as suas sandálias, esse traria para nós o batismo do Espírito, o Espírito imortal que nós somos. Então, não seria justo dizer que somente os espíritas serão salvos após a morte. Não. Por isso, a maneira do espiritismo é fora da caridade, não há salvação. E a caridade, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode realizá-la, independente da crença religiosa que possua, ou mesmo que não possua. Então, deixemos bem claro, Allan Kardec e os espíritos superiores não disseram para nós que fora do espiritismo não há salvação, mas sim deixaram bastante claro que fora da caridade não há salvação. Então, todos nós seremos salvos. Todos nós, através da imortalidade da alma, chegaremos à perfeição. E chegamos no final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você que está aí nos acompanhando toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela internet, seja no Facebook, seja no YouTube, através da web rádio Cristo Consolador. Se você perdeu algum programa, fique tranquilo. Depois, basta ir no YouTube, acessar o canal Web Rádio Cristo Consolador, a playlist do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, você poderá assistir todos os programas que já foram ao ar.
Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos viver em paz no campo da fraternidade e que estejamos aqui juntos na próxima semana para mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.